Cada semana nós temos uma porção da Torá para ser estudada, e essa porção é a mesma estudada no mundo inteiro, em todas as sinagogas. A nossa porção hoje, em hebraico, é chamado Parashá Bemidbar. Bemidbar é o terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Números. Em hebraico, eles traduziram como números, porque tem a contagem do censo, mas na realidade o nome dele em hebraico, Bemidbar, quer dizer no deserto. Eu sempre gosto de tentar trazer um tema para Parashá, que seria uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida diária. Então dei o tema dessa porção de amor como lei. Lei como amor. Essa porção ela está em Números 1, começando no versículo 1 até o capítulo 4, 20. Falou mais o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. A palavra aqui que foi traduzida como deserto, que é o mesmo nome da porção de hoje, é Midbar, né? Midbar. E vem da raiz da palavra davar, que significa falar. A palavra Midbar, ela não significa somente deserto, no sentido literal da palavra. Ela pode significar também um lugar desabitado, ou um lugar muito pouco habitado. E a Torá, ela nos diz que os animais, eles não comeram o maná do deserto, foi só para a população. Então, tudo indica que havia pasto, não era tão deserto assim, né? Porque havia pasto suficiente para alimentar os animais. Hoje se alimentariam de quê? Então essa ideia, né, de que eles estavam no deserto árido, sem nada, em algumas partes sim, mas com certeza tinham partes que tinham um pouquinho de grama, alguma coisa ali que o gado pastava. Então, por que razão o Senhor levou o povo dele para o deserto? Ele os libertou da escravidão e os levou para o deserto. Por quê? Porque Deus queria falar pessoalmente com a sua noiva, que é o seu povo. Ele queria entrar num pacto matrimonial com esse povo e entregar ali o contrato de casamento, em hebraico chamado Ketubá, que era a Torá. A Torá, ela foi entregue numa terra de ninguém. Aquela parte ali não pertencia a ninguém, não foi na terra de Israel, não foi na terra de qualquer outro povo, era uma terra de ninguém. Por quê? Porque Deus, ele queria mostrar que a Torá, ela pertence a todo o povo. Por quê? Se ela entregasse a Torá dentro de Israel, Israel ia tomar posse, nenhum outro povo vai ter, vai ser só minha. Se fosse outro povo, aconteceria a mesma coisa. Então a terra ali é uma terra de ninguém, era uma terra de ninguém. E ali o Senhor fez questão de demonstrar isso, que a Torá não é para os judeus. Quando o Senhor outorgou a Torá ao povo, nem existia o povo judeu. Quando nós passamos
por um deserto, a gente não deve encarar isso como algo negativo, e sim com a possibilidade da gente poder se aproximar mais de Deus. Sempre, eu acho que isso é natural de cada um, que quando a gente está em alguma dificuldade, em alguma tribulação, em alguma coisa assim que nos angustia, nós buscamos mais a Deus. Então, é sempre uma oportunidade, aquilo que nos acontece, de aproximarmos mais de Deus e ver que Ele é um Deus consolador, um Deus que age, um Deus que muda as circunstâncias, muda o caminhar da história a nosso favor. E nós recebemos, quando nos aproximamos mais do Senhor, nós recebemos palavras de instrução do próprio Deus. E nós tomamos conhecimento na prática de que Ele cuida de nós e até aqui tem cuidado de nós. E é somente nos lugares desertos, quando nós dependemos unicamente dele, que nós não temos a capacidade de mudar nada, é que nós realmente nos aproximamos e temos uma experiência direta com o Senhor. A passagem de 40 anos pelo deserto, ela teve como um dos propósitos preparar o povo para entrar na terra prometida e transformar os corações. Todos nós, em determinada fase da nossa vida, nós vamos passar por um deserto. Não só por um, muitas vezes por mais de um. E a gente experimenta um processo de santificação, em hebraico chamado techuvá, que é um retorno ao caminho que nos leva a Deus. E que foi reaberto, porque esse caminho estava fechado, foi reaberto pelo sangue derramado de Jesus e Yeshua. Dando sequência, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Esta foi, segundo a própria Torá, a quarta vez que os filhos de Israel foram contados. A primeira foi quando eles desceram do Egito, está lá em Êxodo 1:5. A segunda, quando eles saíram do Egito, está em Êxodo 12. A terceira foi no deserto, antes da construção do tabernáculo, está em Êxodo 30. E agora o Eterno ordena novamente que sejam todos contados mais uma vez. No primeiro dia do segundo mês, na lua nova. E o Eterno, ele ordena que se faça o censo. Segundo o livro de Números, no dia 20 do mesmo mês, eles teriam que sair do lugar onde eles estavam. E então eles teriam no máximo 20 dias para contar todos os homens acima de 20 anos, até 60, que eram os homens que estariam disponíveis para a guerra. E em menos de 3 semanas, eles terminaram todo o trabalho de contagem. Eu fiquei impressionado com isso, não tinha nenhuma maquininha, não tinha nada, era contar mesmo. E além disso, segundo em Números 9:11, ele diz que aqueles que foram incapazes de sacrificar no Pêssar
na Páscoa, durante o primeiro mês, eles poderiam fazer até a tarde de 14 do segundo mês, porque depois disso já não daria mais tempo que eles iam partir em retirada. Então é até possível que eles tenham terminado até menos do que 3 semanas antes do dia 14. E isso mostrou a obediência e a eficiência que os líderes tinham a organizar um povo. Porque imagina só, vamos pegar a tribo de Judá, né? A tribo em hebraico, a tribo de Yehudá. Na própria Torá, na própria Bíblia, consta que essa tribo tinha 74.600 homens acima de 20 anos. Como ele fala, né, no texto que nós lemos, cabeça por cabeça, né, que tinha que contar um por um, se eles fizessem tudo em 10 dias, eles teriam que contar aproximadamente 7.500 pessoas por dia. É muita coisa. É muita coisa. Então, a Bíblia não explica como eles organizaram isso, mas que foi extremamente eficiente. Foi. Porque cada tribo contou. Então, o chefe, cada tribo tinha o seu chefe. Um chefe, por exemplo, a tribo de Judá, era Naasson. Ele teria que contar sozinho 7.500 pessoas. Então é interessante ver a organização, né? E nós precisamos disso. E isso também aponta uma relação curiosa, que somente aqueles que são remidos pela morte do Messias é que no final serão contados. Vejamos aqui Atos 3, 22 e 23. Porquanto, declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em Números 1:3 diz o seguinte: da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. E mais um. A palavra traduzida como guerra é savá, mas na realidade ela não significa guerra, ela significa exército. Por quê? Porque essa palavra, as traduções, infelizmente, do hebraico são muito ruins, do hebraico para o português. Então, por que dá para a gente ver que aqui não está significando guerra? Porque os levitas também usado essa palavra, por exemplo, para as estrelas, né? O exército do céu. E é usada a palavra savá, e não guerra das estrelas, que aí já seria um filme à parte, né? E isso nos ensina que tem muito mais a ver com a ordem e com a disciplina de um exército do que com guerra. Era uma disciplina militar dentro do acampamento. E tinha que ser, porque senão como que ia organizar tantas pessoas? E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Eterno saíram da terra do Egito. Eles não eram exército, né? Eles não saíram para a guerra, eles saíram como um exército organizado, tudo
com as hierarquias funcionando. Então, essa porção, ela nos ensina a importância da gente ter um controle rígido também na congregação, para que tudo possa funcionar direito. Então, temos uma empresa, temos que ter organização, líderes. Para que tudo seja organizado. E uma congregação também não é diferente. Tem que ter tudo organizado para que funcione bem e seja eficiente. Em Israel se contava apenas aqueles que aceitavam a disciplina do Senhor, porque os indolentes, eles não eram aceitos, porque tinha que estar dentro de um regime certinho para andarem direito. E a gente aprende também que para sair a guerra, somente eles eram chamados, aqueles que lutam com Elohim, aqueles que lutam com Deus, juntamente com Deus. E quem está disposto a lutar, ele quer vencer, né? Veja bem, aqui. E o Senhor quer guerreiros fortes, animados, que lutem para vencer. Em Apocalipse 2,7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 2,11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E continuando, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E aqui a gente vê a importância que o Senhor dá à luta, né? A lutar e vencer. Somente aqueles que lutam podem vencer. Não tem jeito de você vencer sem lutar. Então, a luta sempre foi parte de Israel. O Senhor, ele conta sempre com aqueles que estão dispostos a lutar. Tanto contra o inimigo que vai contra ele, contra o seu povo e contra a sua Torá, quanto numa guerra normal de invasão de terra e tal. Nós temos que estar dispostos à luta, porque é o único jeito de vencer. A palavra hebraica traduzida como cabeça, né, contar cabeça por cabeça, é Rosh. E aqui a tradução é essa mesmo, não tem mudança nenhuma. Em algumas traduções aparece líder ou chefe, mas o sentido é cabeça mesmo, porque a cabeça, ela está acima do corpo. Então é a cabeça que domina todos os membros do nosso corpo. A ideia de que somos todos iguais é um erro. Não somos iguais. E isso atenta contra a própria criação do Eterno, né? Cada um tem a sua identidade, cada um tem um dom, cada um tem uma destreza, cada um tem uma coisa. É diferente de valor. Todos nós temos o mesmo valor, isso sim. Mas que somos todos iguais, não. É errado. O valor da vida, ele não depende da capacidade da pessoa, e sim o tanto que ela é criada à imagem do Senhor. É isso que dá o valor. E o Senhor mostrou com a morte de Yeshua, né, de Jesus, quanto vale uma pessoa, né? Uma pessoa que tem uma posição
não é que ela vale mais que as outras, ela tem o mesmo valor, mas por ela ter que toda a autoridade vem do Senhor, ela tem que ser honrada pela função que ela ocupa, né? Então faz parte da gente honrar aqueles que ocupam cargos de liderança, porque a palavra diz que nenhum líder chega ao lugar que ele está sem Deus o colocar ali. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. A palavra hebraica aqui para estranho é zar, que significa estranho mesmo, estrangeiro. Isso nos mostra que desde o pecado do bezerro de ouro, o povo de Israel deixou de ser considerado legítimo, né? deixou de ser considerado legítimo para o cargo de sacerdote, porque os levitas foram os únicos, a única tribo que não pecou no bezerro de ouro. Então antes eram os primogênitos do povo de Israel, mas com esse pecado que eles cometeram, foi passado para os levitas, que foi a única tribo, e eles passaram a ter o direito de serem os sacerdotes. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. A bandeira de cada tribo representava uma identidade. Cada pessoa era identificada com a bandeira da sua tribo. Cada bandeira tinha uma mensagem e relacionava com cada tribo em particular. Segundo o Targum são comentários bíblicos feitos em aramaico, que tinham muitos judeus que não tinham o aramaico como língua mãe, e sim o hebraico. Então foi feito para auxiliá-los a ler as explicações da Torá. As bandeiras eram feitas de seda, segundo o Targum, com diferentes cores que correspondem às 12 pedras do peitoral do sacerdote. E segundo um comentário, estas são as cores e ilustrações das bandeiras. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, porque eu procurei essas bandeiras para todo lado, só achei num livro muito antigo, e nem no Google Imagens. São bandeiras que não tem nada a ver com essas. Botaram as bandeiras todas tecnológicas, mesmo quando você coloca lá que é a bandeira da tribo, botaram um leão todo bonitão e não tinha nada a ver. Então eu busquei essas, não sei se dá mais ou menos para ver, mas talvez dê um pouco. Aqui era a tribo de Judá, né, que era essa cor azul celeste, que relembrava o terrelê, que é o cordão azul que usa no tzitzit, com a figura de um leão. E Rúben, a bandeira era vermelha, com uma flor de mandrágora que é semelhante a um homem. Isacar era uma cor negra, com o sol e a lua. Simeão, verde, com uma cidade, que era Xerém. Zebulon, a cor branco, com um navio. Gade, eram círculos brancos e negros, com uma tropa de soldados. Efraim, negro, com um novilho. E Dan, ópalo é uma cor que lembra, não sei quem conhece a pedra opala, aquela cor meia furta cor,
A opala, dependendo da iluminação, dependendo do jeito que você colocá-la, ela muda de cor. Então seria mais ou menos a cor com uma serpente. Manassés, negro com boi. Asser, cor de pérola com uma oliveira. Benjamim, cores de todas as demais tribos com um lobo em cima. E Naftali, cor de vinho diluído com um veado. E a bandeira de Levi era feita em 3 cores, né? Não sei se dá para ver aqui em cima, mais ou menos branco, o vermelho e o preto. E tinha exatamente esse peitoral que o sacerdote, o sumo sacerdote usava com as pedras preciosas. Seguindo. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Judá ficou estipulado que ele acamparia o oriente do tabernáculo, juntamente com Isacar e Zebulon. Oriente, né, é o lugar onde nasce o sol e era em frente à entrada do tabernáculo, né, do templo. E Judá foi a tribo predominante das 3. Depois eu vou mostrar para vocês esse mapa, que ele tem uma coisa muito, muito interessante. Então havia 3 chefes, as 3 tribos, mas um deles estava sempre como chefe geral das tribos, era ele que mandava. E essa mesma organização era passada para todos, para todas as outras tribos. Números 2:10. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Ruben ficou no lado sul, juntamente com Simeão e Gade. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Efraim ficou ao ocidente, juntamente com Manassés e Benjamim. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte. Aqui, não sei se dá para ver, mais ou menos, Judá, Dan, Efraim e Ruben ficaram do lado... É interessante a gente ver essas tribos, porque elas correspondiam às caras de 4 anjos que estão junto ao trono. Olha o que diz Ezequiel. A forma de seus rostos era como de um homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Então, cara de homem era Ruben, como está lá em Gênesis 29:32. Leão era a tribo de Judá, né? Está lá em Gênesis 49:9. Boi era Efraim. Dan, uma serpente. Depois eu posso dar o endereço para vocês. E há uma semelhança entre o céu e a terra, e Israel reflete isso, e essas caras são citadas até no livro de Apocalipse, exatamente as mesmas figuras. E no centro, a tenda da glória de Deus, né? A Sheriná.
desde o princípio, os primogênitos é que eram designados para ser sacerdote. E depois do pecado, acabou só os levitas. Mas os levitas, eles não participavam de nenhuma rebelião. Então eles foram escolhidos no lugar dos primogênitos como ministros do tabernáculo. Então está aqui aquilo que eu falei de cada um, né, das tribos. Agedã. É porque fala os dois dois animais. Josué 3:4 diz: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Elohim, e que os sacerdotes levitas a levam a partir vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, eu pus entre parênteses, 915 metros. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por esse caminho, nunca passaste antes. A arca, ela simboliza o Messias, Yeshua, porque ela vai na frente do povo. E a arca passou diante dos filhos de Israel, através do Rio Jordão, que representa a morte e ressurreição do Messias. Isso, né, é uma mensagem dizendo que o povo de Israel, ele pode passar pela morte e ser ressuscitado crendo em Yeshua. É interessante essa medida aqui, né, porque eu descobri que Uzá, né, que carregava, que foi interferir ali na arca quando ela caiu, ele não devia ser um leitor habitual da Bíblia, porque lá já dizia que você tinha que manter uma distância. Se você não fosse um sacerdote, você tinha que manter distância de 915 metros da arca para não morrer. E ele foi intervir e morreu. Então, com certeza, não era um bom leitor da palavra. Bom, agora eu queria trazer tudo isso da Paraxá para o nosso dia a dia. Então, a semelhança dessa Paraxá e da Haftará é a porção dos profetas. É muito próxima. Eu não sei se vocês sabem, né? Por que foi criado a porção dos profetas na porção? Porque houve um tempo que a Torá era proibida de ler. Então, como eles não podiam ler a Torá, eles buscaram no livro dos profetas, os profetas podiam. Então, eles buscaram no livro de profeta um assunto semelhante ao que tinha na Torá. Depois que a Torá foi liberada novamente para ser lida, eles mantiveram a tradição de continuar com a Haftará, a porção dos profetas. Então, nessa semelhança, a primeira semelhança é com a demografia, né? Bemidbar, o livro de Números, ele começa contando. Já a Haftará começa com uma visão de Oséias que diz: o número dos filhos de Israel será como a areia da praia, que não pode ser medida ou contada. Então, houve um tempo que os israelitas poderiam ser contados, mas chegará um tempo que
os israelitas serão incontáveis. Israelitas, que eu digo, é o povo de Deus, independente se é judeu ou não é judeu, mas todo aquele que se converteu a Jesus forma o povo de Deus, então serão incontáveis. E isso é exatamente o contraste entre presente e futuro. A segunda diferença é que essa paraxá, essa porção, Bemidbar, né, no deserto, o livro, ele é um livro sobre os anos do deserto, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Foi um tempo de peregrinação do povo e também um tempo de conflito interno. E eu vou levá-la para o deserto e fale com ternura com ela. Já ela responderá como nos dias de sua juventude, como no dia em que ela saiu do Egito. O que dá a essa Haftará, essa porção dos profetas, um toque especial é o fato que Bemidbar é sempre lido um Shabat antes da festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes. A festa da entrega do Monte Sinai. Então, o fato da tradição escolher, dentre todas as passagens proféticas, né, exatamente essa, onde a própria Torá tem uma conexão viva, né? Ela forma uma conexão viva com o povo de Deus. A história de Oséias é uma das mais estranhas da Torá, da Bíblia, do Tanar. É a história de um casamento. O profeta casou com uma mulher chamada Gomer. Ele estava profundamente apaixonado por ela. Gomer, no entanto, foi infiel a ele. Ela saiu de casa, teve uma série de amantes, foi seriamente infiel e acabou que ela teve que se vender como escrava para sobreviver. No entanto, Oséias ficou preso entre a raiva, ou talvez até um ódio, e o desejo, e descobriu que ele não podia ficar sem Gomer, que era o amor da vida dele. Através desse fato, Deus leva ele a entender que essa experiência que ele teve é exatamente a experiência de Deus com o seu povo. Deus nos resgatou da escravidão, nos conduziu pelo deserto, nos trouxe para um novo lar, a terra prometida, a terra de Israel, mas mesmo assim o povo foi infiel. Eles adoraram outros deuses, eles foram promíscuos. E Deus diz até que ele devia ter abandonado. Ele fala assim: eu devia tê-lo chamado de Lo-Ami, que quer dizer, não meu povo. Vocês não são meu povo. No entanto, o amor de Deus, ele nunca acaba. Ele também não quis deixar o povo ir. Qualquer que sejam os pecados do povo, ele quer trazê-los de volta no mesmo deserto, no mesmo palco onde foi celebrado o primeiro amor, e para que eles tenham um casamento renovado. O Talmud, que é, mais uma vez, comentários da Bíblia feitos pelos sábios,
fala desse diálogo de Deus e Oséias é uma história que só está escrita lá. É um capítulo anterior ao capítulo 1 de Oséias. Presta atenção no diálogo. O santo, bendito seja ele, disse a Oséias, seus filhos pecaram. A isso o profeta deveria ter respondido. Eles são seus filhos, os filhos de seus entes queridos, Abrão, Isaque e Jacó. Seja misericordioso com eles. Ele não disse isso, mas disse ao Senhor, Senhor do universo, o mundo é inteiramente seu. Troque-os por outra nação. O santo, bendito seja, disse, o que eu devo fazer com esse velho? Direi a ele para se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Então direi a ele para mandá-la embora. Se ele puder, então eu também mandarei embora os meus filhos de Israel. Uau! Será que existe alguma passagem mais reveladora em toda a literatura rabínica do que essa? Eu não conheço. É fácil da gente ver os profetas como críticos. Eles veem as falhas das pessoas, eles falam em voz alta, a sua mensagem muitas vezes é dura, machuca. Eles sempre falam prevendo um desastre. Mas o Talmud nos diz que essa visão ela é superficial e ela perde o ponto principal. Os profetas amavam o seu povo. Eles falaram não por condenação, mas por paixão. Eles falavam das suas entranhas. Eles sabiam que Israel era capaz e havia sido convocado por uma missão muito grande. Nunca criticaram para se distanciar deles, para se colocarem acima deles. Nunca. Eles falavam em amor, o amor de Deus. É por isso que nas noites mais sombrias de Israel, os profetas sempre tinham uma mensagem de esperança. Há um versículo na Haftarah dessa porção de hoje que merece uma atenção especial. Deus está dizendo ao profeta sobre o tempo que ainda virá em que ele trará o seu povo de volta aos lugares que uma vez eles já visitaram. O deserto, onde eles juraram amor pela primeira vez, e lá eles vão renovar o relacionamento. Naquele dia, diz o Senhor, você não me chamará mais de mestre, e sim de marido. A emoção, né, dessa frase não dá para capturar na tradução. Na tradução perde demais. A palavra-chave em hebraico usada é Ish e Baal, e ambas significam marido. Oséias está falando de dois tipos de relacionamento conjugal. Um é marcado pela palavra Baal, que não significa apenas marido, mas também o nome de um deus cananita. Baal era uma das figuras mais centrais do Oriente. Ele era o deus da tempestade, era o deus dos raios, o deus da fertilidade, o deus que envia chuva. Ele representava o sexo e o poder. E Oséias faz um trocadilho com o nome
e indica que o mundo que surge com as pessoas que só adoram sexo e poder. É um mundo sem lealdade, onde os relacionamentos são casuais e as pessoas aproveitam e depois abandonam. Um casamento baseado na palavra Baal é uma relação de dominação, onde as mulheres são usadas, não amadas, possuídas, não honradas. A palavra Baal, entre outras coisas, significa proprietário. Contra isso, Oséias descreve o outro tipo de relacionamento. Ao usar a palavra Ish para descrever a relação entre Deus e o seu povo, o profeta está citando um versículo lá de Gênesis, que é quando o primeiro homem vê a primeira mulher. Isso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Oséias sugere que a formação da mulher a partir do homem reflete a criação da humanidade a partir de Deus. Primeiro, eles são separados, então eles são unidos novamente, mas agora são duas pessoas distintas, cada uma deve respeitar a integridade da outra. O que une um novo tipo de relacionamento baseado agora na fidelidade e na confiança. Esposa, namorada, noiva, não tente fazer do seu marido igual a você. Respeite como ele é. Marido, não deixe a sua esposa fazer com você o que você não é. Cada um, se um é detalhista, o outro é genérico, respeita. O genérico respeita o detalhista respeita o genérico. Não queira transformar um genérico em detalhista, você nunca vai conseguir. Para a gente entender a entrega da Torá, depende de como a gente vê a relação entre Deus e as pessoas que Ele escolheu para serem suas testemunhas na terra. Deus, Ele é, entre outras coisas, artista, criador, rei, mestre, guerreiro, pastor, juiz, mestre, redentor e pai. Do ponto de vista de Deus como rei, a Torá é o código de leis que ele ordena as pessoas para cumprir. Do ponto de vista de Deus como pai e como professor, ele dá instrução aos seus filhos como é a melhor maneira de viver. Deus como artista e criador, que as pessoas veem a Torá como um livro que é praticamente a arquitetura do universo. Mas de todas as metáforas, a mais íntima é de Deus como marido e Israel como sua noiva. Israel aqui é o seu povo. Isaías diz: pois seu Criador é o seu marido, o Senhor Todo-Poderoso, o seu nome. E Jeremias diz: voltem, povo descrente, declara o Senhor, porque sou seu marido. Ezequiel descreve o casamento
entre Deus e Israel nos dias de Moisés. Mais tarde, passei e quando olhei para você e vi que você tinha idade para amar, estendi a ponta da minha roupa sobre você e cobri sua nudez. Eu lhe fiz meu juramento solene e fiz uma aliança com você, declara o Senhor Deus, e você se tornou meu. Dessa perspectiva, a Torá é muito mais que uma constituição de códigos de lei, muito mais do que um conjunto de instruções. Ela é um contrato de casamento, um símbolo e um gesto de amor. Um casamento como aliança, em que ambas as partes se comprometem a ser leais, firmes e permanecer juntas nos momentos difíceis e conseguir junto o que um sozinho nunca conseguiria. Um casamento não é baseado na força ou na coerção, mas em palavras. A palavra dada, a palavra recebida, a palavra honrada, na fidelidade e na confiança. Claro que existem as leis do casamento, né? Responsabilidade de um, responsabilidade de outros. Mas é uma lei repleta de amor, traduzida em lei. De acordo com essa metáfora que o evento lá do Sinai foi, Oséias, né, como um poeta apaixonado, ao ler essa Haftará, ele faz uma afirmação importante. Ao dar a Torá a Israel, Deus não estava afirmando o seu poder e o seu domínio e o seu senhorio sobre Israel. Ele estava declarando o seu amor. É por isso que não é por acaso que as palavras finais da Haftará são as palavras que os judeus, homens, recitam todas as manhãs, renovando diariamente a aliança de casamento com o Senhor, que diz o seguinte: vou desposar você para mim para sempre. Vou desposar você para mim em retidão e justiça, amor e compaixão. Eu vou me casar com você em fidelidade e você conhecerá a Deus. O livro de Êxodo e de Números, ambos falam de viagens. Ambos relatam os israelitas como briguentos, como ingratos. Ambos contêm histórias reclamando comida e água. Em ambos, os israelitas cometem um pecado grave. Em Êxodo, o bezerro de ouro. Em Números, Bemidbar, o episódio dos espias. Em ambos, Deus diz que vai destruí-los. Em ambos, Moisés faz um apelo apaixonado e Deus perdoa. Mas a diferença Êxodo é sobre uma jornada enquanto Números é uma jornada para. Êxodo é uma história de fuga da escravidão. Em Números, as pessoas já deixaram o Egito há muito tempo para trás, passaram um período prolongado no deserto do Sinai,
recebem a Torá, constroem um santuário, e agora eles já estão prontos para seguir em frente. Dessa vez, eles estão olhando para frente e não para trás. Eles estão pensando no perigo, não no perigo do qual eles estão fugindo, mas estão pensando no destino para o qual eles estão viajando, a terra prometida. Se a gente nunca tivesse lido a Torá antes, a gente podia achar que essa outra parte do caminho seria tranquila, relaxada, brincando, porque eles já tinham passado por tudo, né? Eles lutaram, derrotaram os amalequitas. O que mais que eles tinham para preocupar? Eles sabiam que quando Deus estava com eles, nada prevaleceria contra eles. Mas o livro de Números, ele é mais sombrio do que o de Êxodo. As rebeliões são mais sérias. A liderança de Moisés é mais hesitante. A gente vê, às vezes, Moisés com raiva e, às vezes, até meio desesperado. E a Torá está dizendo algo aqui importante. A jornada é sempre mais fácil do que a jornada para. E é uma razão para isso, né? A gente é sempre predisposto a reagir quando está em perigo. Os nossos instintos parece que despertam e a gente entra no modo lutar ou fugir imediatamente. E o nível de adrenalina sobe num instante. Quando se trata de fugir, né, muitas vezes a gente descobre forças que a gente nunca imaginou ter. Mas fugir é totalmente diferente. Significa você construir um lar, uma vida, num lugar que você nunca teve antes. E a gente se torna estranho numa terra estranha. E isso envolve a única de todas as habilidades humanas, que é imaginar um futuro que ainda não existiu e agir de modo a torná-lo realidade. Fugir é uma viagem no desconhecido. Essa era a diferença entre Abrão e seu pai Terá. Quando eles saíram de Ur, a jornada seria até Canaã. Mas quando eles chegaram em Harã, eles estabeleceram lá. Terá não tinha forças para ir a Canaã. Ele se satisfez com Harã. Então coube a Abrão chegar lá, no destino. Em certo sentido, a nossa vida é uma jornada. Da mesma forma que foi com Abrão, com Moisés, também é assim para nós. Daí a importância da gente saber, desde o início, para onde a gente vai. E nunca esquecer, e nunca desistir. Sair é fácil, chegar é difícil. Por isso, eu sempre digo, Estela está aí de prova, que o mais importante é sonhar. Sonhe com o que você gostaria de ser. Sonhe com aquilo que você quer alcançar. Sonhe com o capítulo que você gostaria de escrever na história da vida. Sonhe com a diferença que você gostaria de fazer no mundo. Acho que a pessoa que não sonha, ela se torna uma ativista
E a vida passa a ser questionar tudo e todos. Nos sonhos é que a realidade começa, a responsabilidade começa. É no sonho que ela já começa. No sonho começam os destinos. É onde a gente começa a pensar no futuro. Eles sinalizam a direção da nossa jornada. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que não sonham um futuro para elas mesmas. Elas podem passar um mês planejando uma viagem, umas férias, mas é incapaz de passar um dia para pensar na sua vida. Elas ficam esperando que algo apareça, algo surja. E essa não é a melhor receita para uma vida. Deixar as coisas acontecerem é uma atitude passiva, não ativa. Significa que você está permitindo que os fatores externos determinem a sua vida. É claro que eles vão existir. Por mais que a gente tenha certeza daquilo que a gente quer alcançar, a gente sempre está sujeito a ocorrências inesperadas. Caminhos errados, muitas vezes que pegamos, decisões ruins, contratempos, fracassos. Mas se a gente souber onde a gente quer estar, eventualmente voltaremos ao trilho. Como você se sente quando você se sente oprimido e sem foco? O que você faz? Às vezes, a simples pressão dos acontecimentos inesperados tira uma pessoa do trilho. Portanto, defina os seus objetivos com antecedência, de forma a garantir que nunca você se esquecerá deles. Compre uma agenda. Pode usar aquela que eu já falei semana passada, tá? Pode servir a mesma, não precisa comprar outra. Escreva na primeira página os objetivos da sua vida. Isso significa que você verá toda vez que olhar na agenda, vai ver lá os objetivos da sua vida e nunca vai se esquecer deles. E quando acabar o ano, você trocar de agenda, copia os objetivos para a nova agenda. Assim, você nunca vai se esquecer para onde está viajando e nunca vai perder de vista o seu destino. Viajar é fácil, mas o verdadeiro desafio é saber aonde o Eterno quer, para onde Ele quer que nós viajemos. Qual que é a nossa tarefa nesse mundo, nesse tempo de agora, nesse lugar que nós estamos, e com esses dons que Ele nos deu. Os israelitas, na sua jornada, cometeram uma série de erros. Eles focaram muito no presente, eu quero água, comida, e pouco no futuro. Quando eles enfrentaram dificuldades, eles tiveram muito medo e pouca fé. Eles ficaram olhando para trás, para ver como que as coisas estavam, em vez de olhar para frente e imaginar como elas poderiam ser. O resultado foi que uma geração inteira sofreu o mesmo destino de Terá, pai de Abraão. Eles sabiam como sair, mas não sabiam como chegar. Eles experimentaram o êxodo, mas não a entrada. Então, perguntando de novo, o que você faz quando se sente oprimido ou sem foco? Lembre-se do seu destino. Isso te ajudará a fazer
a distinção mais importante da sua vida. A distinção mais importante da sua vida, que é distinguir entre uma oportunidade a ser aproveitada e uma tentação a ser resistida, rejeitada. Shabbat Shalom.